Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, em primeiro lugar, senhora Ministra, gostava de relembrar as perguntas que o meu camarada Paulo Sá, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, deixou e que há pouco não teve tempo para responder. Ainda assim, eu retorno a elas a quantificação do perdão fiscal, o perfil dos perdoados, para que possamos todos ficar a saber quem, afinal de contas, é que anda a gozar estes perdões. Em segundo lugar, a multa da Caixa Geral de Depósitos, foi, aliás, a última intervenção do PCP. Senhora Ministra, passando a outras questões, o Governo e um conjunto de comentadores têm vindo a valorizar diversos indicadores em torno da situação económica. Para aquilo que o PCP sobre essa matéria tem a dizer não é questionar esses indicadores ou tampouco tentar desvalorizá-los, é apenas colocá-los no prato da balança em conjunto com todos os outros e tentar também da parte do Governo saber qual a sensibilidade que o Governo tem para todos os outros indicadores. E relembro aqui as palavras, aliás, até há pouco tempo, de Manela Ferreira Leite, quando diz que os meios não justificam os fins. E acrescentamos nós, principalmente quando os fins que estão à vista são os da reconfiguração do Estado, da subversão da Constituição da República Portuguesa, da fragilização das funções sociais do Estado, da perda e corte em subsídios e prestações sociais, do esbulho nos salários, enfim, para continuar a alimentar outros compromissos que o Estado assumiu, nomeadamente aqueles em torno do negócio e da especulação financeira, quebrando compromissos que, no nosso entendimento, seriam mais basilares. Senhora Ministra, por isso também a confronto com os meios que têm sido utilizados para atingir esses fins, nomeadamente com a estagnação da utilização da nossa capacidade produtiva instalada na indústria transformadora, a queda de um emprego, a quebra no emprego de 40 horas semanais e a sua substituição em grande número, em quase a maior parte, por trabalho através de empregos de 1 a 10 horas semanais, com também remunerações muito inferiores, evidentemente, a queda da procura interna, o abrandamento do crescimento da procura externa líquida, a perda nos vencimentos dos trabalhadores, a desvalorização do custo do trabalho. Aliás, há um dado muito elucidativo sobre a distribuição da riqueza, sobre a distribuição de rendimentos em Portugal, que mostra que os salários perdem mais de 6% desde 2010 a esta parte e os excedentes brutos da exploração crescem 5,3%. Portanto, há aqui uma reconfiguração da economia, mas não é aquela que nos querem vender, não é uma modernização da economia, não, é o desequilíbrio cada vez mais gritante dos pratos da balança entre o trabalho e o capital, sendo que o capital acaba por ficar sempre com a fatia de leão. A isto acresce também outros meios que este Governo não hesita em utilizar, nomeadamente o aumento do IRS num autêntico assalto fiscal, agora a contribuição extraordinária chamada de solidariedade, enfim, um conjunto de medidas que têm vindo a ser tomadas e que, no nosso entendimento, têm reflexo nestes indicadores que são igualmente válidos para fazermos uma avaliação da situação nacional. Não podemos, sob alguns outros indicadores que demonstram, se calhar até o resultado destes, branquear a situação económica com que o país se encontra, porque isso seria também um desrespeito perante todos aqueles que sentem no seu dia-a-dia a degradação das suas condições de vida e que trabalham e mesmo assim empobrecem a cada dia que passam, ou a cada dia que passa, ou aqueles que ficam sem emprego, ou aqueles que perderam o seu emprego de 35 a 40 horas semanais para terem agora um emprego de 1 a 10 horas semanais, ganhando muito menos. Enfim, portanto, não podemos mascarar com os números também a realidade concreta com que, julgo eu, até a senhora Ministra das Finanças se depara, ou pelo menos conhecerá, ainda que não diretamente, calculo. Senhora Ministra, também gostava de lhe colocar, portanto, além do comentário que resulta destas questões que lhe coloco indiretamente, gostava também de lhe colocar uma pergunta em torno do relatório do Tribunal de Contas sobre o cumprimento do chamado Memorando de Entendimento, o Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal. Como sabe, o Tribunal de Contas também se deslocou a esta Assembleia para, no âmbito de um relatório realizado por esse órgão, discutir com os deputados
deputados as suas conclusões e as recomendações que desse relatório resultam, e resultam várias críticas e várias recomendações, nomeadamente e principalmente na área da indefinição e da falta de transparência nas estimativas das medidas, dos impactos das medidas que o Governo toma. E sobre essa questão, o PSD disse na altura que era compreensível que as coisas fossem um bocado opacas, porque era tudo muito urgente e que não dava tempo de tomar o devido cuidado que a democracia exigiria. Bem, não partilhamos essa visão, como é evidente, e gostávamos de saber se da parte do Governo serão tomadas medidas para atalhar a essas críticas do Tribunal de Contas. Termino, Sr. Presidente, questionando a Sra. Ministra das Finanças sobre qual é a posição que o seu Ministério toma perante a alienação ilegal de 85 obras de Juan Miró, que são património público através da aquisição, da nacionalização do BPN, e que estão a ser retiradas do património cultural à margem da lei, sem os devidos pareceres da DGPC, e que onerarão ainda mais também o Estado, no que resultou já da dívida absolutamente astronómica e imoral dos crimes do BPN. Muito obrigado.